Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né, e bem-vindas. Estou aqui para iniciar a gravação, né, e fazer a gravação, na verdade, da nossa aula de disciplina de Sociologia, tá? Do curso de Enfermagem. Hoje nós vamos trabalhar a unidade 4 de Sociologia, que é Max Weber e a Sociologia Compreensiva. Então, nós vamos ver, em linhas gerais, as principais ideias do pensamento de Max Weber, né? Quem foi Max Weber? Max Weber foi um sociólogo alemão que viveu na segunda metade do século XIX e morre aí em 1920, né? Então ele vive ainda as duas primeiras décadas do século XX. Então ele nasce em 1864, morre em 1920. Por que é importante falar sobre o período da sua existência? Porque o Max Weber ele vai presenciar um período de intensa transformação, de intensa mudança no cenário europeu. Então, ele vai viver, por exemplo, a segunda Revolução Industrial, né? E todos os impactos que essa revolução vai causar na economia mundial. Além disso, ele morre em 1920, né, que é um período aí logo após o término da Primeira Guerra Mundial. Então ele vai entender, ele vai perceber que essas mudanças na economia capitalista também estará atrelada a outras dinâmicas sociais, né, como a questão política, a questão do imperialismo europeu e, sobretudo, da disputa que vai levar ao primeiro grande conflito mundial, que é a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918. Né? Então é importante a gente entender esse contexto. O Weber ele vai refletir no seu pensamento, nas suas teorias, todas essas dinâmicas, todas essas mudanças econômicas, políticas, jurídicas e, sobretudo, culturais. Ele está vivendo uma sociedade capitalista que vem se industrializando. E a cultura da sociedade industrial será fortemente, então, fundamental na elaboração das suas ideias, dos seus conceitos, de suas análises. Bom, o Weber ele vai se ocupar como um grande objeto de estudo da sociedade capitalista moderna. Então, o grande objeto da análise weberiana é o capitalismo moderno, sobretudo ocidental. Agora, dentro do capitalismo moderno ocidental, o Weber vai escolher um objeto específico para sua reflexão, que ele chama de ação social. O que seria a ação social? A ação social é toda a ação que o indivíduo pratica e que ele atribui sentido nessa ação. Então, todas as vezes que nós vamos agir com relação a um outro indivíduo, e nós atribuímos significado, seja um significado afetivo, um significado econômico, um significado cultural, religioso, assim por diante, né? Isso chama-se uma ação social. Então, toda a ação que nós praticamos na sociedade, o Weber chama de ação social. E ele vai dizer, se a gente quer compreender de fato a sociedade, a gente precisa compreender o que motiva cada indivíduo a agir da forma que age. Por que nós agimos da forma que agimos? Então, essa é a pergunta que vai dar início à reflexão da sociologia weberiana, a ação do indivíduo, que o Weber chama de ação social. E ele vai dizer, existe a ação social que ela é motivada por razões, né? E existem ações sociais que são motivadas por afeto, motivadas por tradição. Então vamos lá, eu vou explicar os tipos de ação social
segundo o Max Weber. O primeiro tipo de ação social é a ação social racional motivada para alcançar um fim. Essa ação é o que nós praticamente fazemos, por exemplo, quando entramos num curso de enfermagem, né? Porque nós temos um fim, um objetivo a ser alcançado, como, por exemplo, se formar enfermeiro, se formar enfermeira. Agora veja, uma ação social para alcançar um fim, né? Ela tem que ser planejada. Então veja só, quando vocês estão assistindo essa videoaula, entendendo o conteúdo, né? Estudando o conteúdo, nós podemos dizer que é uma ação racional orientada para alcançar um fim. Porque se vocês querem se formar, vocês precisam ser aprovados nas disciplinas. Por exemplo, na disciplina de Sociologia. Para que vocês possam ser aprovados na disciplina de Sociologia, vocês precisam o quê? Tirar a média. Então, entender o conteúdo e tirar a média. Então, veja, o ato de estudar para alcançar uma média numa disciplina é uma ação racional orientada para alcançar um fim, ok? Bom, mas o Weber diz também que nem toda ação que nós praticamos é uma ação racional. Ele vai dizer, tem muitas ações que nós praticamos no dia a dia que são ações afetivas, são ações baseadas em afetos, em sentimentos, como por exemplo, quando a gente age motivado por amor, ou por ódio, ou por ciúme, ou por inveja, ou por cobiça, e assim por diante. Então, o ato, por exemplo, de um indivíduo agredir o outro por raiva, por inveja, por ciúme, é uma ação afetiva, centrada no afeto. A ação afetiva ela pode ser tanto positiva quanto negativa. O que seria uma ação social afetiva positiva? É quando nós agimos em benefício do próximo. Né? Participamos, por exemplo, de atividades beneficentes que têm, então, por final ou por objetivo ajudar o outro. Mas nós temos também as ações sociais afetivas negativas, que é quando a gente age por inveja, né? E aí a gente agride o outro ou mata o outro e assim por diante. Okay? E nós temos também a ação social tradicional, que é aquela ação social pautada no costume, na tradição do grupo que nós estamos inseridos. Né? Vou dar um exemplo. Para quem é cristão católico, a prática do batismo, a prática da primeira comunhão ou a prática do casamento religioso é uma ação tradicional, que está pautada na tradição, nos valores, nos costumes do grupo que o indivíduo está inserido. Tá? Então, só para retomar aí, para ficar mais claro para vocês. Nós temos a ação social racional orientada para um fim. Nós temos a ação tradicional e a ação afetiva. Né? Isso é muito importante. Bom, uma outra questão que é muito importante no pensamento do Weber é relacionado ao tipo de dominação que se estabelece na sociedade. O Weber faz uma pergunta que é muito interessante. Por que alguns indivíduos seguem e obedecem aos outros? Se fosse o Marx ia falar, é por causa do dinheiro. Quem tem o capital vai dominar, vai mandar. Mas para o Weber, existem outros fundamentos que vão legitimar as relações sociais que não apenas o capital, o dinheiro. Né? Então veja, o Weber, quando ele tenta analisar, quando ele analisa a sociedade e os tipos de dominação, ele vai identificar dois tipos de dominação. O primeiro é a dominação que ele chama de legítima. O que é a dominação legítima? É a dominação que é consensual entre os indivíduos. Né? Quando o indivíduo ele consente o ato de dominação.
Então, toda a dominação legítima é consensual. Agora, existe um outro tipo de dominação que não há um consentimento, que ela não é consensual. Ela é uma dominação pela força, pela violência. E o Weber chama esse tipo de dominação que é realizada pela força, pela violência, de dominação ilegítima. Então, quando há um consenso, um consentimento entre dois ou mais indivíduos no ato da dominação, a dominação é legítima, porque foi consentida. Agora, quando alguém tenta impor pela força, pela violência ou outra forma a sua dominação sem o outro consentir, ela é chamada de dominação ilegítima. Então, para ficar claro, toda dominação ilegítima, que é uma dominação não consentida, é uma dominação pela força, pela violência. Ok? Bom, e a dominação legítima? Segundo Weber, há 3 tipos de dominação legítima. A dominação que ele chama de legal ou dominação racional, que é aquele tipo de dominação instituída por leis, por ordens, por constituições, como, por exemplo, o poder que um presidente da república tem sobre o povo, ou o poder que o governador tem sobre o povo do estado, ou o poder que o prefeito tem sobre os munícipes. Ou o poder, por exemplo, que o diretor tem sobre o professor. Né? Então, é um poder legal, porque é instituído por leis, okay? Por decretos, por ordens, por códigos. Além da dominação legal, racional, né? Nós temos a dominação que é a chamada dominação tradicional. A dominação tradicional é aquela dominação instituída pelos costumes, pela cultura. Como, por exemplo, o poder que um pai tem sobre um filho, né? Ou que uma mãe tem sobre um filho. Então, existe um costume, uma tradição de se obedecer os pais. Então, esse tipo de poder não está escrito em nenhum lugar. É um poder que foi construído na dinâmica social, na tradição, na cultura. Então, esse tipo de dominação nós chamamos de dominação tradicional. Okay? E por último, né, nós temos a chamada dominação carismática. O que seria a dominação carismática? A dominação carismática é uma dominação estabelecida a partir de uma crença que determinados indivíduos têm um carisma, têm um dom, têm algo especial que faz com que os outros indivíduos devam segui-lo, obedecê-lo, assim por diante. Tá? Vou dar um exemplo, né? Vou dar exemplo de uma dominação carismática. Quando nós estudamos história do Brasil, a gente estuda a Guerra de Canudos, né? A Guerra de Canudos aconteceu lá no final do século XIX, no interior da Bahia. E teve um líder, o Beato Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro foi um homem que exerceu uma liderança carismática, porque ele não tinha nenhum poder instituído legalmente falando, ele não era autoridade, ele não era um religioso, não era nada, mesmo tendo o nome de Beato, ele era um homem do povo, um popular, e que as pessoas passaram a acreditar que ele era um salvador e que iria resolver os seus problemas. Então, devido ao carisma, a esse dom, a essa característica sobrenatural, o Antônio Conselheiro exerceu a dominação sobre quase 40 mil pessoas no Arraial de Canudos, né? E se tornou aí um dos grandes líderes da história. Então, é muito importante a gente entender. Muitas pessoas exercem sua dominação pelo carisma que os outros atribuem a ela. Tá? Então, nós temos a dominação legítima, que ela é formada pela dominação legal ou racional, pela dominação tradicional e pela dominação carismática, ok?